Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec com aquela mulher que pula, Maria de Fátima Miranda. Seja bem-vinda, Maria de Fátima. Pula, mas não dá salto quântico. E Paulo Renato, que vai pular também. Não, Jesus Cristo nos abençoe. Que Jesus Cristo nos abençoe. Então vamos lá. Quem não lembra da história do pulo, foi o falso pulo de Maria de Fátima Miranda. Isso ainda foi em 2021. Em dezembro de 2021, ela tinha prometido pular se chegasse a 700 likes. Eu não prometi, você me comprometeu. Na hora que chegou, ela pipocou. Fingiu que pulou, mas não pulou. Mas vamos em frente. E o Paulo Renato tá doidinho para pular junto com ela. Vamos lá, quando chegar nos 1000 likes. Estamos aqui felizes por ter vocês conosco para estudarmos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Lembrando que nós estamos no capítulo 3, que trata do método. O item é o item 28. E agora, encerrando o item 28, a pergunta, o tópico 4, né, falando dos tipos de espíritas. Então vamos lá ver o que Allan Kardec vai dizer sobre os tipos de espíritas. Deixa eu pegar aqui o meu óculos especial. E Allan Kardec diz o seguinte: há finalmente os espíritas exaltados. Esses aqui são engraçados. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Miranda, eu vou pedir para você ler, porque eu vou ter que me ausentar aí um minutinho. Então, Miranda, lê e eu vou tentar voltar até o final do programa. Diversificação de bônus Os nossos ouvintes fiquem atentos, né, na minha ausência aqui, para ver se a Miranda e o Paulo Renato vão se comportar. Volto rápido. Vamos lá. Há finalmente os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo, o exagero é prejudicial. Em espiritismo, infunde confiança demasiado cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível e leva a aceitar-se com extrema facilidade, sem verificação, aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os menos aptos para convencer a quem quer que seja, porque todos, com razão, desconfiam dos julgamentos deles. Graças à sua boa-fé, são iludidos assim por espíritos mistificadores, como por homens que procuram explorar-lhes a credulidade. Mal menor apenas haveria se só eles tivessem que sofrer as consequências. O pior é que, sem o quererem, dão armas aos incrédulos, que antes buscam ocasião de zombar do que se convencerem, e que não deixa de imputar a todos o ridículo de alguns. Sem dúvida que isso não é justo nem racional, mas, como se sabe, os adversários do espiritismo só consideram de bom quilate a razão de que desfrutam, e conhecer a fundo aquilo sobre que discorrem é o que menos cuidado lhes dá. Aí, Paulo. Justamente esse é uma questão de preocupação, né? Era uma preocupação de Kardec, tanto é que ele deixou registrado aqui sobre a exaltação das pessoas que compartilham conosco dos mesmos ideais, das mesmas crenças, digamos, da mesma fé. Porque muitas vezes no seu entusiasmo, em divulgar
o resultado das suas convicções, muitas vezes é uma empolgação quase que cega no que diz respeito à análise mais racional dos fatos ou das notícias que se chega à pessoa e que ela se propõe a difundir, a propagar. Então, Kardec diz que em tudo o exagero é prejudicial. Nós vemos no próprio Evangelho falando dessa precaução que devemos ter com as informações que nos chegam não só do mundo físico, das pessoas que convivem conosco, mas também do mundo espiritual, né? E dar crédito absoluto, sem nenhuma análise prévia, às informações que pareçam, às vezes, eivadas, cheias de lógica, de raciocínio, né? Dar crédito precipitado a essas informações, no sentido de divulgá-las a outros, muitas vezes, como diz Kardec aqui, é dar armas, instrumentos aos zombadores da doutrina espírita, né, aos zombadores do espiritismo, porque muitas vezes a gente não se percebe, por causa dessa empolgação, que é no fundo precipitação, a gente não percebe as entrelinhas da informação, né, que às vezes começa de uma forma lógica, racional, dentro até de moldes cristãos, mas lá no seu conteúdo, embutida nela, às vezes tem informações que qualquer pessoa de um melhor raciocínio observa que são informações, digamos, até ridículas no seu conteúdo, né? Informações infantis às vezes, informações que nada tem a ver nem com a ciência propriamente dita, nem com a filosofia espírita, e muito menos com a proposta do cristianismo. Então, nós em algum momento, possivelmente quando chegamos ao espiritismo, muitos de nós também acho que fomos de alguma maneira esses espíritas exaltados, né? Porque descobrimos uma filosofia, uma religião tão grande, tão profunda, que fala tão bem, com tanta extensão sobre a vida, que a nossa empolgação possivelmente tenha gerado nos outros algum tipo de reserva de incredulidade, porque conhecendo pouco, né, e com certeza transmitimos de uma forma deformada aquilo que escutamos. Então, a compreensão tem que ser recíproca, né? Porque se nós hoje não estamos tão assim empolgados com a doutrina espírita no sentido de exaltação, estamos mais no campo da maturidade, do entendimento mais seguro, mas temos que entender que aqueles que chegam, naturalmente vão chegar com essa empolgação e com esse desejo de difundir a doutrina espírita, mas segundo a sua compreensão inicial, segundo a sua compreensão de iniciantes, compreensão, digamos, infantil. Né? Nós percebemos isso na casa espírita, os que chegam à doutrina espírita, aqueles que gostam, né, que simpatizaram com a casa, simpatizaram com o expositor que estava lançando as informações. Às vezes a pessoa fica cheia de ideias, cheia de bons propósitos, e é preciso tratá-las com respeito que todos nós nos devemos uns aos outros, mas com a cautela precisa, né? Para que, repito, a gente não venha dar armas aos detratores do espiritismo. São dois extremos. Nem essa exaltação que nos tira o pezinho do chão e leva para o devaneio, não é? Nem essa racionalização que nos deixa indiferentes às vezes. Porque, enquanto você estava falando, eu estava lembrando assim, no hospital você vai encontrar o médico, que é um homem de ciência, que pesquisa, que tem um aprofundamento racional na técnica, não é? E trata o paciente como sendo o objeto de pesquisa dele. E vai encontrar aquele outro médico que estuda, que pesquisa, que sabe que o paciente é aquele ser que possibilita a ele essa pesquisa, mas que identifica o paciente dele como um ser humano,
que tem emoções, que sofre, e em quem aquela doença está causando dores, transtornos, angústia, tristeza. É o médico humanizado, não é? Porque nós tendemos a essa exaltação do deslumbramento, meu Deus, principalmente o médio. Quando ele começa a estudar a doutrina espírita e compreende que ele não é louco, porque antes a mediunidade colocava ele num nível de loucura, as pessoas que não entendiam, tá tereré, tá louco, né? Então ele começa a estudar a doutrina espírita e vai racionalizando os fenômenos, o que acontece, como acontece, por quê. Então ele vai tirando o pezinho do chão. Se ele não entrar numa de estudar, mas não ficar também no devaneio, porque mediunidade é psiquismo vivo. E a interação entre os espíritos é permanente. Queiramos ou não, estamos sempre influenciando e sofrendo influência de. Então, quando se trata dos fenômenos, a nível físico, por exemplo, nós sabemos que algumas vibrações, algumas aproximações geram desconforto e nos faz registrar sintomas de algumas enfermidades. Mas antes de dizer que é coisa dos espíritos, que busquemos pesquisar. O que é que eu me alimentei hoje? O que é que pode ter gerado tal desconforto? Como eu fui dormir? Quais eram as minhas impressões antes de dormir? Não é? Tal doença, será que realmente são os espíritos que estão causando ou é alguma disfunção orgânica minha? Então, em tudo, primeiro, buscar da realidade do ser encarnado, para depois, somando com as informações da realidade espiritual, nós podermos compreender e buscar desenvolver pensamentos que venham nos acalmar em relação a tudo isso. Ou o outro lado, por usar raciocínio e tanta explicação lógica, ficar na frieza da razão e não se tocar que aquilo tem um objetivo maior, educar a nossa emoção. Outro ponto importante aqui, agora que eu já voltei, né, é pegar essa frase de Kardec, quando ele diz o seguinte, só lembrando para quem está chegando agora, capítulo 3, item 28, o quarto tópico aqui. Kardec diz em determinado trecho, logo no início, leva a aceitar-se com extrema facilidade e sem verificação aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam. Então são os dois lados, né? Antes, Kardec, nos itens anteriores, falava daqueles que negam tudo. Então são os críticos, os céticos, né? Os ateus, os materialistas, eles negam tudo. Já o exaltado, né, o espírito exaltado, ele aceita tudo. Então é nem uma coisa nem outra, nem negar tudo, nem aceitar tudo. Porque essa questão de aceitar tudo é muito perigosa. Kardec sempre nos aconselhou, né, como algo fundamental, aqui no Livro dos Médiuns, a verificação de toda e qualquer comunicação, de tudo que venha dos espíritos. Sejam comunicações escritas, sejam comunicações faladas, sejam livros que médiuns publicam, nós temos o dever de questionar, de verificar. O espírito exaltado, ele não questiona, ele não avalia, ele aceita tudo cegamente. Nós temos casos até pitorescos e tragicômicos, né, de espíritos que enganavam médiuns. E, se eu não me engano, é José Raul Teixeira que conta uma história que é difícil de acreditar, né? Mas nosso amigo Marco Aurélio contava isso, Paulo Renato vai lembrar, que ele foi fazer palestra em determinado local e percebeu que as pessoas sorriam e faltava um dente, que era o canino. Aí ele ficou olhando, ele achou estranho aquilo, será que era alguma epidemia, né, que as pessoas perderam o mesmo dente, alguma coisa, alguma doença? Quando acabou a palestra, ele questionou o dirigente da casa, que por sinal acho que também estava sem o canino, e o que significava aquilo. E o companheiro disse, não, isso foi uma orientação do nosso mentor espiritual, porque você arrancando o canino, você afastava os obsessores. Mas Maria de Fátima Miranda vai ter que arrancar todos os dentes para poder ficar banguela, para afastar os obsessores dela. E aí, Renato, você vê a que ponto as pessoas chegam, pessoas simples, às vezes humildes. Uma outra ocasião, o mesmo José Raul Teixeira foi questionado quantos passes o médium poderia aplicar. Ele falou, olha, você vai aplicando passe de acordo com a necessidade do número de pessoas que estão ali para receberem o passe. Por quê? Porque o nosso guia espiritual, o Irmão Sol, o nome do guia é Irmão Sol,
Ele disse que só pode aplicar 2 passes, porque se aplicar mais, queima o fluido. Aí o Raul brincou, então eu apliquei tanto passe que queimou tudo, porque eu sou negão, né? Sou muito negro. E aí o dirigente ficou olhando para ele sem entender nada. Isso tudo faz parte, Renato, desses espíritas exaltados que acreditam e aceitam, como diz Kardec aqui, sem verificação, tudo o que venham dos espíritos. Isso é perigoso. Justamente. Nós também tivemos uma experiência nesse sentido, na casa espírita que frequentamos assim que chegamos, na sala de passe, de reunião mediúnica, certa feita, muito calor, a sala é muito pequena, e eu sugeri que ligasse o ventilador, que tinha um ventilador lá, e a pessoa disse que não poderia ligar. Tinha um ventilador ali, mas não poderia ligar porque... e espalhar os fluidos todos, né? Receber informação que durante a reunião mediúnica, o passe, não poderia ligar ventilador. São coisas que a gente estranha, mas que as pessoas aceitam de bom grado, sem nenhuma resistência doutrinária, né? Isto é, isso mostra que realmente as pessoas são espíritas, mas não são aqueles espíritas esclarecidos. Talvez até o espírito estivesse ali se divertindo, né? Vendo todo mundo com calor, suando calor, e sem poder. E pelo jeito aquela situação já vinha de algum tempo. Compraram o ventilador, mas não poderiam usar. Então a gente observa a necessidade realmente do estudo e da meditação, da reflexão sobre aquilo que se estudou. Porque não basta estudar. Muitos lemos, pessoas leem diversos livros, diversas obras espíritas, mas às vezes a impressão que se tem é que elas leem como um passatempo, né, e não como um motivo de aprendizado. E às vezes pessoas consideradas na casa espírita muito culta, doutrinariamente falando, deixam passar essas situações que refletem aqui o que Kardec chama de espírito exaltado, porque dá crédito a tudo, acha tudo muito bom e nunca procura ver as consequências daquilo que se acredita e daquilo que se difunde. Os próprios espíritos que Allan Kardec levantou as questões dessa no Livro dos Espíritos, quando falou sobre o bem e o mal, né? E no próprio capítulo 10 do Evangelho, quando fala essa questão de perceber-se o mal, né? Então Kardec perguntou se era defesa ao homem observar, né, o mal, descobrir o mal em alguém ou numa situação. Os espíritos falaram que não, né? Porque assim como lhe é dado conhecer o bem, é preciso que ele conheça o mal para poder avaliar uma coisa ou outra e os benefícios de uma coisa e de outra, né? Então, mas algumas pessoas preferem ficar nessa visão restrita de que tudo é bom, porque afinal de contas, se existe, é da vontade de Deus, né? E deve ser bom. Realmente, nas consequências, no futuro, tudo aquilo que identificamos como mal hoje vai redundar num bem, porque é da lei de Deus. Mas Deus nos conservou o discernimento, a capacidade de avaliar, justamente para que a gente não antecipe problemas ou não crie problemas que são absolutamente desnecessários. Então é preciso usar a inteligência, a razão, para saber ponderar as coisas, não tratar com exclusão, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, se eu não me engano, quando fala sobre a ciência e a religião, e tem 8, eu acho que é isso. Deixa eu verificar Enquanto aqui. Enquanto você até procura... capítulo 1 e tem 8. Achou? Pode ler então. Não, quando ele fala sobre a ciência e a religião, ele diz que ambas as forças, digamos, o conhecimento, eles representam a lei de Deus, analisada de forma diferente, por pessoas diferentes que têm interesses diferentes. O erro está, essas duas forças se separaram, porque aqueles que as analisaram, que as estudaram, trataram-se com exclusão, né? Uma excluiu a outra. O homem de ciência excluiu a religião. Assim, a religião, à época, ao menos, excluiu a ciência. Então, às vezes, nossos erros estão
pautados também nessa questão de exclusão. Eu não posso ver o mal, né, em nada, porque afinal de contas eu sou espírita, eu sou cristão, eu tenho que só ver o bem na vida. Mas no nosso mundo, a existência do mal predomina e nós sabemos disso. E para que nós exercitemos o bem, é preciso identificar o mal onde ele apareça. Eu me recordo que assim que uma das primeiras casas espíritas que eu frequentei, eles tinham por hábito, na época, né, fazer o que eles chamavam de corrente de mesa. Então, o nosso grupo jovem, antes de ir para a nossa sala, a gente tinha que passar obrigatoriamente pela corrente de mesa. E era complicado, que nós éramos mais de 20 jovens, quase 30. Então, nós tínhamos que encostar a mão na mesa, os médiuns estavam sentados, mas a gente tinha que encostar a mão. E muitas vezes eu não encostava, porque não dava. E aí o médium brigava comigo. Tem que encostar a mão na mesa. Aí eu questionei a presidente da casa, uma pessoa maravilhosa. Falei, dona Aurora, por que tem que botar a mão na mesa? Ela falou, meu filho, sempre foi assim. Desde que eu cheguei nessa casa, que é assim que é feito. Eu falei, tá bom, dona Aurora, eu até entendo e respeito isso, mas não tem escrito isso em lugar nenhum. Ela ficou pensativa, né, me escutando, que ela sabia que eu lia muito. Apesar de muito jovem, ela sabia que eu estudava. E eu perguntava a um, eu perguntava a outro, tal. E aí chegou um dia, num encontro espírita, ela perguntou a um companheiro, o que você acha da corrente de mesa? Perguntou o companheiro. Aí o companheiro falou, olha, dona Aurora, isso é uma prática dos antigos, mas que não encontra respaldo doutrinário. Aí ela botou a mão na cabeça. Aí depois ela falou assim para mim, meu filho, você estava certo, meu filho, acho que a gente vai ter que modificar isso. Dona Aurora não era uma espírita exaltada, mas também era daquela que aceitava as coisas por causa das tradições. Então, se algum espírito lá atrás mandou alguém botar a mão na mesa, aquilo foi passando de geração em geração, e ela teve muita dificuldade em modificar isso, mas ela depois modificou. A questão não é para se dizer que também estava errado por a época. Sim. Porque como Kardec fala sobre o Antigo Testamento, né, a época era o que cabia, né, talvez o erro nosso seja perpetuar aquilo que cabia no momento e torná-lo permanente. Talvez isso venha da época que os médios colocavam a mão na cesta para a cesta escrever, né? Que era tipo certeza. Magnetizar. Com certeza. Então aquilo foi se transferindo. E a falta de estudo, né? Falta de estudo. O estudo sistematizado da doutrina espírita, sugerido pela FEB, ele ajudou muito a dissipar essas distorções na compreensão do espiritismo. Ainda tem muita casa que assim procede, porque usa mais da tradição. Sim. Né? Muitas casas espíritas entendem que o estudo tira a sensibilidade mediúnica e vai por aí a compreensão. Há que se respeitar, e quem se predispõe a trabalhar nessas casas tem que ter a paciência devida. Sim. Para que aos poucos, como aconteceu contigo, a pessoa vá se dando conta de que precisa adaptar. E daí a importância de um estudo como esse que nós estamos fazendo aqui, né, do Livro dos Médios, no programa Luz na Penumbra. E agradecemos aí, chegamos ao final de mais um programa. Acho que Miranda foi arrancar o canino, entendeu, para afastar os obsessores. Mas no próximo programa ela estará de volta. Muito obrigado a todos vocês. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, é muito bom novamente estar com vocês. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. E
nosso grande parceiro importante, o Pablo, que nos ajuda, nos auxilia para que possamos estar aqui com vocês. Nós estamos analisando as revistas pares 1858 a 1868. E entramos na Revista Espírita de março, né? Março de 1858. E começa com a pluralidade dos mundos, onde Kardec, né, comenta sobre alguns planetas que estão dentro do nosso grupo de planetas, né, com, obviamente, a imagem da época de 1800. Sim. Ok? Então, vamos lá, meu amigo. Vamos, então no nosso último programa, Kardec tinha falado o seguinte: em relação aos seres, não seria negar o poder divino, julgar impossível uma organização diferente da que conhecemos, quando sob nossos olhos a providência da natureza se estende com uma solicitude tão admirável até o menor inseto, dando a todos os seres órgãos apropriados ao meio em que devem viver, seja a água, o ar ou a terra, estejam imersos na escuridão ou expostos à luz do sol. Então isso foi o que nós vimos no nosso último programa. E aí Kardec prossegue dizendo o seguinte: se jamais houvéssemos visto peixes, não poderíamos conceber seres vivendo na água. Não faríamos uma ideia de sua estrutura, né, da estrutura dos seres que vivem na água. Né? Ainda há pouco tempo, quem teria acreditado que um animal pudesse viver indefinidamente no seio de uma pedra? Mas, sem falar desses extremos, os seres que vivem sob o forte calor da zona tórrida poderiam existir, é uma pergunta, e fala, mas sem falar desses extremos, os seres que vivem sob o forte calor da zona tórrida poderiam existir nos gelos polares? Entretanto, há nesses gelos seres organizados para esse clima rigoroso, incapazes de suportar a ardência de um sol tropical. Então existem aqueles que vivem muito bem num sol tropical e aqueles que num sol tropical morreriam, né? Mas que no gelo vivem muito bem. Exatamente. Esses que se adaptam ao sol tropical, no gelo morreriam. Exatamente. Né? Então não faz nenhum sentido dizer que o planeta tal não oferece condições de vida. Exatamente. Né? Bom, por que então não admitir que os seres possam ser constituídos de maneira a viver em outros globos e em um meio totalmente diferente do nosso? Seguramente, sem conhecer a constituição física da Lua, dela sabemos o bastante para estarmos certos de que, tais quais somos, ali não poderíamos viver. Então, com os pulmões que nós temos, etc. Com a nossa adaptação ao planeta Terra, né? Isso. Nós, devido a outro tipo de condição, que é a Lua, né? Nós não teríamos condições, hoje adaptados ao planeta Terra, de viver na Lua. Sim. Né? Tanto é que os nossos cientistas aí, quando foram à Lua, né, para pesquisar, tiveram que levar o nosso oxigênio nas costas para poder... Exatamente, o escafandro, né? Isso, quase que o escafandro. A mesma coisa no mar. Né? Enquanto nós não conseguimos segurar o oxigênio por muito tempo, os peixes, né, se utilizam de um outro mecanismo, né, para poder viver no ambiente que é o mar. Sim. Então Kardec está dizendo: seguramente, sem conhecer a constituição física da Lua, dela sabemos o bastante para estarmos certos de que, tais quais somos, ali não poderíamos viver, como não o podemos no seio do oceano, na companhia dos peixes. Isso. Pela mesma razão, se os habitantes da Lua, constituídos para viver sem ar ou num ar muito rarefeito, talvez completamente diverso do nosso, pudessem um dia vir à Terra, seriam asfixiados em nossa espessa atmosfera, como ocorre conosco quando caímos na água. Super lógico, né? Com certeza. Perfeito. Então, você tem que criar mecanismos. Aí eu quero ir à Lua, né? O homem foi à Lua, mas com o quê? Sem roupa? Não. Ele teve que fazer uma roupa onde o oxigênio que o sustenta, né, o mantivesse vivo. Ele levou o clima da Terra para ele. Exatamente. Né? E é o que se pretende, né, mais para frente, né, fazer locais, né? A Lua seria uma espécie de uma base, né? Mas vai ter o quê?
vai ter oxigênio, né, concentrado em áreas onde eles vão colocar. Tomara que demore muito para Deus permitir isso, que tem tanta coisa para resolver na Terra ainda, né? Então, quando acabar a fome na Terra, aí a gente... E até porque o homem malvado do jeito que né, já utilizar isso para guerra. Já explora tão indevidamente a Terra, né? Polui a terra, queima as florestas. Não tem o mínimo carinho com o irmão, né? Que está morrendo de fome. Então, já queima as florestas da terra, vai queimar as florestas de outros mundos também, né? É verdade. Então, deixa o homem se educar primeiro, depois ele vai. Bom, ainda uma vez, se não temos a prova material e de viso da presença de seres vivos em outros mundos, nada prova que não possam existir organismos apropriados a um meio ou a um clima qualquer. Então, obviamente que os espíritos nos afirmam categoricamente que todos os mundos são habitados, nem todos necessariamente por seres físicos, né, por seres corporais, mas o fato é que mesmo que eles não estivessem, não houvessem nos afirmado isso, nós não poderíamos negar a possibilidade de existir vida. Sim. Até porque filosoficamente fica extremamente impossível sustentarmos que Deus criou essa infinidade de universo inútil. Exatamente. Né? E quando a gente estuda a doutrina espírita, né, o que a gente descobre? Que existem espíritos. Então o espírito está onde? Está numa outra dimensão. Então não é porque eu não estou vendo, né, que não existem seres naquele planeta. É porque eu não tenho ainda a capacidade ou instrumentos para visualizar. Sim. Você vê, né, o nosso planeta, 70% do nosso planeta é água. Então, quer dizer, qualquer ser de outro mundo que viesse aqui nos visitar teria 70% de chance de pousar na água. É verdade, 70%. E aí só voltaria para lá dizendo, lá só existe animal, só peixe. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Bom, ao contrário, diz-nos o simples bom senso que deve ser assim, uma vez que repugna a razão acreditar que esses inumeráveis globos que circulam no espaço não passem de massas inertes e improdutivas. A observação ali nos mostra superfícies acidentadas, como aqui, por montanhas, vales, barrancos, vulcões extintos ou em atividade. Por que então lá não haveria seres orgânicos? Né? Qual a lógica? Né? A pessoa tem que ser bastante obtusa. Deus faria um universo desse gigantesco, né? Isso. Com planetas e constelações que estão, hoje a ciência sabe disso matematicamente, a anos-luz da Terra, né? Quer dizer, a luz leva 1 ano para chegar no planeta. 1 ano para chegar. Então, é espaço e tempo. E quando chega lá, essa luz, né, do telescópio, por exemplo, para ver um planeta que está 1 ano-luz da Terra, ele não está vendo o presente, ele está vendo o passado. Porque a luz levou 1 ano para chegar lá e voltar. Para meu telescópio. Então eu não estou vendo o presente, estou vendo o passado. Perfeito. Então a gente vê pelas pesquisas, né, de que o universo é composto, obviamente, daquilo do universo que a ciência já pôde, de algum modo, calcular. Né, composto por bilhões de galáxias. Né? Cada galáxia é composta por bilhões de mundos, sabe? E aí tudo isso sem sentido nenhum. Né? Imagina, só a nossa galáxia, que é chamada de Via Láctea, né? Que ela tem feito um leite, né? Por isso que ela tem esse nome de Via Láctea. Só a nossa galáxia, que nós não conseguimos explorar ainda, né? Tem 300 bilhões de planetas, de esferas. Só a nossa. Então você imagina quando nós tivermos condições de sair da nossa Via Láctea, né, numa nave, né, e atravessar ela para pegar outra galáxia. E tudo isso não faz sentido nenhum, né? Porque está tudo vazio, né? Tudo vazio, tudo girando à toa. Né? Só onde tem vida é nessa coisinha só que faz luz. Guerra. Nessa coisinha que faz guerra, que as pessoas adoecem. Só que passam fome. Que Deus é esse, né? Nossa, que Deus pequeno. Bom, seja, dirão, que haja plantas, mesmo animais, é possível. Porém, seres humanos, homens civilizados como nós, conhecendo Deus, cultivando as artes, as ciências, será possível? Então, que as pessoas até admitem que possa haver planta e tal. Mas será que pessoas, né, tão interessantes como nós, né? Será que essas pessoas existem? É verdade. Porque, infelizmente, né, a nossa visão míope da coisa é que a gente acha que tem que encontrar vida igual a nossa.
Sim. Quando, na realidade, você tem um outro planeta com uma outra estrutura, um outro tipo de minerais, em que os seres que forem encontrados lá, eles são adaptados àquele planeta, ou àquela esfera. Sim. E pode até existir, né? Como se você vai ler lá o livro da Maria João de Deus, né, em que ela narra, descreve alguns detalhes de alguns mundos da nossa galáxia, sim, obviamente, né? Seres semelhantes a nós. Entretanto, digo assim, esteticamente, fisicamente, né, semelhantes a, sim, nós. Entretanto, a constituição, né, a formação e tal, pode ser diferente. Com né? certeza. Outros minérios. Aí prossegue Kardec, então, dizendo o seguinte: por certo, nada prova matematicamente que os seres que habitam os outros mundos sejam homens como nós. Então, dizer, prova não tem, né? Nem que sejam mais ou menos avançados do que nós. Então, prova não tem. Ele já tinha até na época algumas informações dos espíritos, mas informações não são provas. Exatamente. Né? Então, nem que sejam mais ou menos avançados do que nós, moralmente falando. Mas quando os selvagens da América viram desembarcar os espanhóis, não tiveram mais dúvidas de que, além dos mares, existia outro mundo, cultivando artes que lhes eram desconhecidas. A Terra, porque até então os silvícolas achavam que no mundo só existiam silvícolas. Né? Este era o planeta dos silvícolas. E os europeus também não sabiam que tinha. Sim, também achavam que esse era o planeta dos europeus. Exatamente, exatamente. Bom, a Terra é salpicada de inumerável quantidade de ilhas, pequenas ou grandes, e tudo que é habitável é habitado. Então, se é habitável, é habitado, né? Não surge no mar um rochedo sem que o homem ali não plante sua bandeira. Que diríamos se os habitantes de uma dessas menores ilhas, conhecendo perfeitamente a existência de outras ilhas e continentes, mas não tendo tido jamais relações com os que os habitam, acreditassem que os únicos seres vivos acreditassem ser os únicos seres vivos do globo. Então, os habitantes de uma dessas ilhas até soubessem que existiam mais ilhas, mas como nunca tiveram contato com os habitantes dessas outras ilhas, sim, afirmavam que eles eram os únicos seres vivos do planeta Terra. Exatamente. Né? Dir-lhes íamos: como podeis acreditar que Deus tenha feito o mundo somente para vós? Por qual estranha bizarrice vossa pequena ilha, perdida num canto do oceano, teria o privilégio de ser a única habitada? Podemos dizer o mesmo em relação às outras esferas. E quando Kardec fala esferas aqui, ele está falando de outros mundos, isso, não está falando de esferas espirituais. Então, assim, podemos dizer o mesmo em relação às outras esferas. Por quê? Porque a Terra, pequeno globo imperceptível na imensidão do universo, que dos outros planetas, então, porque a Terra, pequeno globo imperceptível na imensidão do universo, que dos outros planetas não se distingue nem por sua posição, nem por seu volume, nem por sua estrutura, visto não ser nem a menor, nem a maior, nem está no centro, nem na extremidade, porque, dizíamos, dentre tantas outras, seria a única morada de seres racionais e pensantes. Nós temos planetas, né, 5.000 planetas só vinculados à nossa galáxia, 5.800 vezes maiores do que a Terra. Ou seja, você pega 5.800 terras para dar um planeta. E porque a Terra, 5.800 vezes menor, é que vai ter vida, né? Vai ter o privilégio. Vai ter o privilégio. Você vê, nós temos pela lei astronômica, né? O nosso Sol é classificado como de quinta grandeza. Então tem Sol de segunda grandeza, de terceira grandeza, sim, de primeira grandeza, que são maiores do que o nosso Sol. É um gravetinho, né, gravetinho perante eles, né? Exatamente. Então, que homem sensato poderia crer que esses milhões de astros que cintilam sobre nossas cabeças foram feitos somente para recriar os nossos olhos? Qual seria, então, a utilidade desses outros milhões de globos invisíveis a olho nu e que não servem sequer para nos iluminar? É verdade, é verdade. Não haveria, ao mesmo tempo, orgulho e impiedade pensar que assim fosse? Àqueles a quem pouco importa a impiedade, diremos que é ilógico. Então, quer dizer assim, já que não está preocupado com a piedade,
pelo menos se preocupe com a lógica, né? Não existe nenhuma lógica no sustento de que que a vida existe apenas na Terra. Ele coloca aí na revista, né, a lógica da coisa, né? É ilógico pensar que só nós, uma esfera desse tamanho pequena, que não tem luz própria, né, fosse Deus colocasse só vida aqui. E com um tipo de criatura terrível, né, cara? Nossa, é lamentável. Nós que somos predadores, né? Da própria espécie. Então, isso foi a única coisa que Deus foi capaz de criar? Exatamente. Que Deus é esse? É isso aí. Então, prosseguindo. Chegamos, pois, por um simples raciocínio, que muitos outros fizeram antes de nós, a concluir pela pluralidade dos mundos, e esse raciocínio é confirmado pelas revelações dos Espíritos. Então, deixa eu voltar aqui no início do parágrafo. Chegamos, pois, por um simples raciocínio que muitos outros fizeram antes de nós, ele não era o primeiro a raciocinar assim, a concluir pela pluralidade dos mundos. E esse raciocínio é confirmado pelas revelações dos Espíritos. Então, ele fala assim, o raciocínio nos leva à conclusão de que os mundos são habitados. E os Espíritos não negam que os mundos são habitados. Pelo contrário, eles afirmam que esses mundos são habitados. Né? Com efeito, eles nos ensinam que todos esses mundos são habitados por seres corporais apropriados à constituição física de cada globo. Né? Então, obviamente, que aqui Kardec está generalizando, né, colocando que os espíritos nos informam que todos esses mundos são habitados por seres corporais apropriados à condição de cada globo. Quando fala com seres corporais, não está dizendo apenas seres humanos, né? Porque os seres humanos não são os únicos seres corporais, não. Exatamente. Porque nós aprendemos em outras obras, né, da existência de mundos onde efetivamente a vida humana física ela não existe. São mundos que estão determinados. Por exemplo, quando a Terra, nos seus primórdios, em que ainda tinha um calor extremo, vida humana não tinha, mas já tinha outro tipo de vida, né? Isso. Então, que entre os habitantes desses mundos, uns são mais, outros menos adiantados que nós, do ponto de vista intelectual, moral e mesmo físico. Ainda mais, sabemos hoje que podemos entrar em relação com eles. Obviamente que aqui Kardec já está falando em termos de doutrina espírita, né? Porque podemos entrar em relação com habitantes de outros mundos, porque nós podemos evocar habitantes de outros mundos. Exatamente. E conversar com esses habitantes. Então a doutrina espírita torna o mundo assim bem mais fácil. Nossa, né? Muito mais simples, né? Nossa. Exatamente. Então, ainda mais, sabemos hoje que podemos entrar em relação com eles e obter informações sobre o seu estado. Sabemos igualmente que não apenas são habitados todos os globos por seres corpóreos, mas que o espaço é povoado por seres inteligentes. Então, ele fala assim, não apenas o piso, né? Mas o espaço também, né? É habitado por seres inteligentes. Então, mas que o espaço é povoado por seres inteligentes, a nós invisíveis, por causa do véu material lançado sobre nossa alma e que revelam sua existência por meios ocultos ou patentes. Assim, tudo é povoado no universo. A vida e a inteligência estão por toda parte, nos globos sólidos, no ar, nas entranhas da terra e até nas profundezas etéreas. Haverá nessa doutrina alguma coisa que repugne a razão? Dizer que tudo tem seres vivos, isso é contrário à razão? Né? Contrário à razão seria o oposto, está tudo vazio. Tudo vazio. Né? Não é ao mesmo tempo grandiosa e sublime, essa doutrina não é ao mesmo tempo grandiosa e sublime, ela nos eleva por nossa própria pequenez, bem ao contrário desse pensamento egoísta e mesquinho que nos coloca como os únicos seres dignos de ocupar o pensamento de Deus. Perfeito, né? Graças a Deus nós não somos os únicos seres dignos de ocupar o pensamento de Deus. Mas não é verdade? Porque senão nós iríamos desconfiar dessa perfeição divina. Né? Não, e nós que somos pessoas questionadoras, né? Porque aquele que não questiona não acredita nem que o homem foi à Lua. Nós estamos em pleno século XXI e tem gente que diz que o homem, que aquilo ali é uma ficção, uma ficção. Não foi, o homem não foi à Lua. Então, como é que você vai incutir naquela pessoa que realmente o homem foi à Lua? Então, o tempo vai passar, ele vai morrer, vai reencarnar, vai estudar, e vai ser questionador. Agora, quem já é questionador, como Kardec era, e nós somos também,
Porque nós só estamos na doutrina espírita porque nós buscávamos e buscamos, né, Astênio, respostas. Sim. E quando há lógica nas respostas, você é inconteste. É isso que o Kardec está falando agora aí. Pelo menos a gente fala assim, bom, como isso foi o mais lógico que eu encontrei até agora, é com isso que eu vou ficar. Se eu vier a encontrar algo mais lógico ainda, eu passo para aquilo. Eu estou pronto para mudar. Né? O próprio Kardec, né, quando questionado, se a ciência descobrir algo que fala invalidando alguma coisa da doutrina espírita, o que tem que se fazer? E Kardec falou, seguir a ciência. Quer dizer, aquilo que foi dito numa época que hoje não tem o mesmo valor, porque descobriu-se outra coisa, é aquilo que vai valer. Sim, então você vê, é uma ciência, né? A doutrina espírita ela é super atual, vai continuar atual, porque tudo que vier novo, né? Renova ela, né? Renova. Perfeito. Quando Kardec diz que a doutrina espírita seria progressista, né? É progressista. Então, naquilo que eventualmente tivesse algum engano, que a ciência pudesse demonstrar depois que seria engano, o espiritismo iria abandonar aquilo e incorporar as novas informações da ciência. E isso de tal forma impulsionou outras religiões, né? Você vê que hoje, né? Eu me lembro agora de João Paulo VI, né? Um grande, né, apóstolo também de Deus, né? Em que falou, né, que o inferno, né, isso está numa das epístolas que ele escreveu, ele disse que o inferno era um estado de consciência. Olha como é que mudou. Né? Não é mais um lugar. Sim. Não é mais você ficar queimando eternamente, né, em um lugar que é o inferno, não. É um estado consciencial. Né? Devagarzinho. Onde estão gravadas as leis de Deus. Na consciência, né? É isso aí. E aí, muito devagarzinho, outras religiões. O espiritismo ele está tomando conta, né? Assim. Ele vai minando, né? Não vai passar a ser a religião oficial nunca, porque não pretende. Não faz parte, né, dos objetivos. Mas o conhecimento da doutrina espírita, ele vai sendo espraiado e as outras religiões vão incorporando, né? Isso. Então, a ideia do fora da igreja não há salvação já está de algum modo sendo alterada para fora da caridade não há salvação, mesmo dentro da igreja. Isso. Uma vez que sem ela admitir que ela está mudando, ela começa a se empenhar muito mais no processo da caridade. Exatamente. A gente verifica, por exemplo, agora no Natal, a Igreja Universal ali na favela da Maré distribuiu milhares de cestas, ela tem dinheiro para isso, né? Sim. Milhares de cestas de alimentos. Isso é fazer caridade, porque as pessoas que estavam lá e foram beneficiadas, elas realmente precisavam muito. Então, na prática, já está demonstrando, nós temos que fazer caridade, porque só dentro da igreja a gente não vai ser salvo, não. É verdade, né? Ninguém vai ser salvo porque é espírita, é católico, é protestante. Não, a gente vai ser salvo pelas ações, né? Pelos nossos atos. Perfeito, mas então, aí nós chegamos ao final de mais um programa. Pois é, meu amigo. Olha, o tempo passa muito depressa, né? Passa rápido. Passa rápido. Quem pensa que ler uma revista é algo enfadonho, não é não, né? Não, e quanto mais a gente vai estudando, né, mais a gente aguça a nossa curiosidade, né? Sim. Que homem era esse, né? É. Como dizia, a pessoa fala, Divaldo falava, que homem é esse? Jesus, no caso, né? A gente fala da doutrina espírita, que homem é esse? Que foi Kardec, né? Que beleza. Então, meus amigos, vamos parando por aqui e vamos continuar na próxima. Vamos continuando com o tema da pluralidade dos mundos. Perfeito. Que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Reflitam, que é muito importante, e agradecemos ao Pablo, a Mauri Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas,
possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.